Bom dia, pessoal. Dia 5 de março, uma terça-feira, vamos continuar a leitura de livros de Esaú e Jacó. Capítulo 64, Paz. Que, em meio de tão graves sucessos, Ares tivesse bastante pausa e claridade para imaginar tal descoberta no vizinho. Só se pode explicar pela incredulidade com que recebera as notícias. A própria aflição de Custódio não lhe dera fé. Vira nascer e morrer muito boato falso. Uma de suas máximas é que o homem vive para espalhar a primeira invenção de rua, e que tudo se fará crer. Uma de suas máximas é que o homem vive para espalhar a primeira invenção de rua, e que tudo se fará crer a 100 pessoas juntas ou separadas. Só às 2 horas da tarde, quando Santos lhe entrou em casa, acreditou na queda do império. É verdade, conselheiro. Vi descer as... É verdade, conselheiro. Vi descer as descer. É verdade, conselheiro. Vi descer as tropas É verdade, conselheiro. Vi descer as tropas pela rua do ouvidor. Ouvi as aclamações à República. As lojas estão, as lojas, as lojas estão fechadas, os bancos também. E o pior é se não abrirem mais. Se vamos cair na desordem pública, é uma calamidade. As lojas estão fechadas, os bancos também. E o pior é se não abrirem mais. As lojas estão fechadas, as lojas estão fechadas, os bancos também. E o pior, porra, as lojas estão fechadas, os bancos também. E o pior é se não abrem mais. Se vamos cair na desordem pública, é uma calamidade. Ares quis aquietar-lhe o coração. Nada se mudaria. O regime, sim, era possível, mas também se muda de roupa sem trocar de pele. Comércio é preciso. Os bancos são indispensáveis. No sábado, ou quando muito na segunda-feira, tudo voltaria ao que era na véspera, menos a Constituição. Não sei, tenho medo, conselheiro. Não tenha medo. A baronesa já sabe o que há? Quando eu saí de casa, não sabia, mas agora é provável. Pois vá tranquilizá-la. Naturalmente está aflita. Pois vá tranquilizá-la. Naturalmente está aflita. Santos receava os fuzilamentos. Por exemplo, se fuzilassem o imperador e com ele as... Santos receava os fuzilamentos. Por exemplo, se fuzilassem o imperador, com ele e as pessoas da sociedade. Por exemplo, se fuzilassem o imperador e com ele as pessoas de sociedade. Recordou que o terror Ares tirou-lhe o terror da cabeça. Recordou que o terror Ares tirou-lhe o terror da cabeça. As ocasiões fazem as revoluções, disse ele, sem intenção de rimar, mas gostou que rimasse, para dar forma fixa à ideia. Depois lembrou, depois lembrou a índole branca. Porra, minha língua tá foda hoje. Depois, depois lembrou a índole branda do povo. O povo mudaria de governo sem trocar nas pessoas. O povo mudaria de governo sem tocar nas pessoas. Haveria lances de generosidade. Para provar o que dizia, referia a um caso que lhe contara um velho amigo, o Marechal Belpar Rohan. Era no tempo da regência. O imperador fora ao teatro de São Pedro de Alcântara. No fim do espetáculo, o amigo, então moço, ouviu grande rumor do lado da igreja de São Francisco e correu a saber o que era. Falou a um homem, que bradava indignado, e soube dele que o cocheiro do imperador não tirara o chapéu no momento em que este chegara à porta para entrar no coche. O homem acrescentou: Eu sou ré. Naquele tempo, os republicanos, por brevidade, eram assim chamados. Eu sou ré, mas não consinto que faltem ao respeito a este menino. Nenhuma afeição de Santos mostrou apreciar ou entender aquele rasgo anônimo. Nenhuma afeição de Santos se mostrou apreciar ou entender aquele rasgo anônimo. Ao contrário, todo ele parecia entregue ao presente, ao momento, ao comércio fechado, aos bancos sem operações, ao receio de uma suspensão total de negócios, durante prazo indeterminado. Cruzava e descruzava as pernas. Afinal, ergueu-se e suspirou. Então parece-lhe que descanse. Santos Santos aceitou o conselho, mas vai muito do aceitar ao cumprir, e a aparência era muito diversa do coração. O coração batia-lhe, a cabeça via esboroar-se tudo. Quis despedir-se, mas fez 2 ou 3 investidas antes de pousar o pé fora do gabinete e caminhar para a escada. Instava pela certeza.
Conquanto tivesse visto e ouvido a República, podia ser. Em todo caso, a paz é que era necessária. E haveria paz? Ares inclinasse, Ares inclinava-se a crer que sim, e novamente o convidou a descansar. Até logo, concluiu. Por que não vai já jantar? Por que não vai lá jantar conosco? Tenho de jantar com um amigo, no Hotel dos Estrangeiros. Depois, talvez, ou amanhã. Vá tranquilizar a baronesa e os rapazes. Os rapazes estarão em paz? Esses brigam com certeza. Vá pô-los em ordem. O senhor podia ajudar-me nisso. Vá lá de noite. Pode ser, se puder, vou. Amanhã, com certeza. Santos saiu. Tinha um carro à espera. Entrou e seguiu para o Botafogo. Não levava a paz consigo. Não a poderia dar à mulher, nem à cunhada, nem aos filhos. Quisera chegar em casa por medo da rua, mas quisera também ficar na rua por não saber que palavras nem que conselhos daria aos seus. O espaço do carro era pequeno e bastante para um homem, mas enfim, não viveria ali a tarde inteira. Ao demais, a rua estava quieta. Via gente à porta das lojas. No Largo do Machado, viu outra que ria, alguma calada. Havia espanto, mas não havia propriamente susto. Capítulo 65. Entre os filhos. Quando Santos chegou a casa, Natividade estava inquieta, sem notícia exata e definitiva dos acontecimentos. Não sabia da República, não sabia do marido nem dos filhos. Aquele saíra antes dos primeiros rumores. Estes iam fazer a mesma coisa, logo que os boatos chegaram. Aquele saíra antes dos primeiros rumores. Estes iam fazer a mesma coisa logo que os boatos chegaram. O primeiro gesto da mãe foi para impedir que os filhos saíssem, mas não pôde, era tarde. Não os podendo reter, pegou-se com a Virgem Maria, a fim de que vos poupasse, e esperou. A irmã fez o mesmo. Era perto de meio-dia. Foi então que os minutos entraram a parecer séculos. A ânsia da mãe era naturalmente maior que a da tia. Natividade via andar o tempo com os ferros aos pés. Não havia o alvoroço que atasse um par de asas às aquelas longas horas do relógio da casa. Não havia alvoroço que atasse um par de asas às... Não havia, não havia alvoroço que atasse um par de asas àquelas Não havia alvoroço que atasse um par de asas àquelas longas horas do relógio da casa, nem aos do cinto, os dela. Não havia alvoroço que atasse um par de asas àquelas longas horas do relógio da casa, nem aos do cinto, o dela e o da irmã. Todos eles cocheavam de ambos os ponteiros. Enfim, ouviu na areia do, Enfim, ouviu na areia do jardim as rodas de um carro. Era Santos. Natividade acudiu ao patamar da escada. Santos subiu, e as mãos de ambos estenderam-se e agarraram-se. Longa vida conjunta acaba por fazer a ternura uma coisa grave e espiritual. Entretanto, parece que um gesto do marido não foi original, mas secundário, filho ou imitativo da mulher. Pode ser que a corda da sensibilidade fosse menos vibrante na lira dele do que na dela, posto que muitos anos atrás, aquele outro gesto no copé, quando voltavam da missa de São Domingos, lembras-te? Lembras-te? Sobre isto, escrevi agora algumas linhas, que não ficariam mal se as acabassem, mas recuo a tempo e risco-as. Não vale a pena ir à cata das palavras riscadas. Menos vale supri-las. Que nos bastam as quatro mãos, que nos bastam as quatro mãos apertadas. Natividade perguntou pelos filhos. Santos opinou que não tivesse medo. Não havia nada. Tudo parecia estar como no dia anterior, as ruas sossegadas, as caras mudas. Não correria sangue. O comércio ia continuar. Toda a animação de Aires tinha agora brotado nele, com a mesma verdura e o mesmo estilo. Os filhos chegaram, os filhos chegaram tarde, cada um por sua vez, e Pedro por mais cedo que Paulo. A melancolia de um ia com a alma da casa, a alegria de outro destoava desta. Mas tais eram uma e outra que, apesar da expansão da segunda, não houve repressão nem briga. Ao jantar, falaram um pouco. Paulo referia os sucessos amorosamente. Conversara com alguns correligionários Conversara com alguns correligionários e soube do que se passara à noite e de manhã. A marcha e a reunião dos batalhões no campo, as palavras de Ouro Preto ao Marechal Floriano. A resposta deste, a aclamação da República. A família ouvia e perguntava, não discutia, e esta moderação contrastava com a glória de Paulo. O silêncio de Pedro, principalmente, era como desafio.
O silêncio de Pedro, principalmente, era como um desafio. Não sabia Paulo que a própria mãe é que pedira ao irmão com muitos beijos, motivo que em tal momento ia com o aperto do coração do rapaz. O coração de Paulo, ao contrário, era livre, deixava circular o sangue, como a felicidade. Os sentimentos republicanos, em que os princípios se incrustavam, viviam ali tão fortes e quentes, que mal deixavam ver o abatimento de Pedro e o acanhamento da outra gente sua. Ao fim do jantar, bebeu a República, mas calado, sem ostentação, apenas olhando para o teto e levando um copo um tantinho mais que de costume. Ninguém replicou por outro gesto ou palavra. Certamente, o moço Pedro quis dizer alguma frase de piedade relativamente ao regime imperial e às pessoas de Bragança, mas a mãe quase que não tirava os olhos dele, como impondo ou pedindo no silêncio. Demais, ele não cria nada mudado. A despeito de decretos e a despeito de decretos e proclamações, a despeito de decretos e proclamações, demais, ele não cria nada mudado. A despeito de decretos e proclamações, Pedro imaginava que tudo podia ficar como dantes, alterado apenas o pessoal do governo. Custa pouco, dizia ele e baixinho a mãe, ao deixarem a mesa. É só o imperador falar ao Dorodoro. Paulo saiu, logo depois do jantar, prometendo vir. Paulo saiu logo depois do jantar, prometendo vir cedo. A mãe, receosa de o ver metido em barulhos, não queria que ele saísse, mas outro receio fê-la consentir. E este era que os dois irmãos brigassem finalmente. Assim, um medo vence o outro. Assim, um medo vence a outro, e a gente acaba por dar o que negou. Não é menos certo que ela raciocinou. Não é menos certo que ela raciocinou alguns minutos antes de resolver. Não é menos certo que ela raciocinou alguns minutos antes de resolver, do mesmo modo que eu escrevi uma página antes da que vou escrever agora. Mas ambos nós, Natividade e eu, acabamos por deixar que os atos que prati... Mas ambos nós, Natividade e eu, acabamos por deixar que os atos se praticassem, sem oposição dela, nem comentário meu. E este é o fim desse episódio de Esaú e Jacó.